E agora, dando continuidade aqui na nossa aula, vou abordar um pouco mais a fundo agora sim, vou trazer algumas evidências para vocês, vou trazer alguns casos aprofundando mais sobre a parte de ciclo circadiano e a sua importância. Então vocês vão entenderem a nossa conexão da primeira aula, como eu falei, que é o estilo de vida. Eu vou trazer aqui alguns casos e algumas evidências aqui agora para vocês. Então, começando aqui. O ciclo circadiano, né, como vocês podem ver aqui, ele influencia o ritmo endócrino, como eu falei lá na nossa primeira aula, ele vai influenciar na secreção de alguns hormônios, alguns nutrientes que participam de mecanismos regulatórios desse sistema. A função do sistema circadiano ela tem impacto diretamente no nosso hormônio, na nossa função metabólica. Então, Alan, você está querendo dizer que os horários que eu durmo, os horários que eu acordo, os horários que eu como, pode interferir nas minhas liberações hormonais e, consequentemente, na minha parte de metabolismo, na minha parte de ganho de massa magra? Sim. Então a gente tem que ter minimamente horários específicos para dormir, para acordar, para se alimentar, ter um ciclo de alimentação. Lógico que o Dr. Dijori também vai aprofundar ali um pouco mais sobre as partes do jejum intermitente, que são algumas estratégias que a gente pode também utilizar para regular os nossos ciclos biológicos, para regular os nossos hormônios, mas hoje eu vou dar o contexto mais geral da importância da gente ter horários bem definidos dentro da nossa rotina. Então vamos continuar aqui, estou trazendo um estudo para vocês, tá? Um estudo de alto impacto mostrando que o sistema circadiano ele é o relógio central, como eu mostrei lá na primeira aula. Alan, o que é o sistema circadiano e o relógio central? Então, revisando, a gente tem clock genes no cérebro, no fígado, no pâncreas, no rim, e esses mecanismos são distribuídos em todo o seu corpo. Então, a importância da gente ter horários bem definidos, tá? Depois eu vou deixar o slide para vocês também. E olhem aqui comigo, tá? Eu tô aqui na minha tela, vou ficar aqui de lado para vocês. E olha só, aqui a gente tem um ritmo circadiano, tá? A gente tem um ciclo. Olha bem esse reloginho aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do ciclo, tá? 6 e 8 da manhã, pico do horário da produção de cortisol. Então começa-se a acessar a produção de melatonina. Então melatonina cai, cortisol sobe. Entre mais ou menos 8, 9 da manhã, a gente tem o pico da testosterona, tanto que geralmente homens, né, acordam com uma ereção matinal um pouco mais forte, porque é o pico da produção de testosterona, podendo ser um horário muito interessante para a gente treinar. Aí depois a gente tem aqui o horário entre meio-dia, né, até as 14, é o horário que a gente tem um decréscimo, uma queda da adrenalina. Por isso que tem muitos países na Europa, né, como região de Sicília, como região da Sardenha, como regiões da Espanha também, eles tiram a siesta, porque esse momento é um momento que a gente tem uma queda da adrenalina, a gente fica um pouco mais lento. E aí logo depois a gente volta a ter um aumento de novo do ciclo do cortisol. Então lembra que o cortisol põe a gente em alerta? Então entre mais ou menos 16 até umas 19, a gente tem um pico de novo de energia. Então esse seria um dos principais horários para a gente ter, né, uma boa disposição. E depois, às 19 para frente, mais ou menos entre 20 e 21, começa-se a cair o cortisol, cair a adrenalina e aumentar a produção de melatonina, criando aquela pressão de sono para a gente já ir dormir. E também esse horário da tarde, entre 16 até as 18 aqui, a gente já começa, entre 15 até as 18, vamos colocar assim, começa a ter mais disposição, mais energia. Então, se você é uma pessoa que sempre está cansada no período da tarde, tem alguma coisa errada ali no seu ciclo de rotina, no seu ciclo de sono ou no seu eixo hormonal, tá? Então, vamos voltando aqui um pouquinho para vocês, deixa um detalhe passar. Tá vendo aqui os desenhos ali de alerta de iluminação? Lá no seu cérebro você tem a glândula pineal e você tem também o núcleo supraquiasmático. Então o que isso quer dizer? Quando eu tenho uma luz branca, luz de celular ou luz de computador, no período muito da noite, muito próximo de dormir, isso pode, né, confundir o seu cérebro que essa luz branca é como se fosse a luz do dia e você diminuir ou até mesmo inibir grande parte da produção de melatonina. Então sempre, pessoal, no período da noite, procura usar a luz amarela. Deixa o celular na luz mínima e coloca a luz amarela, tudo bem? É a melhor forma da gente começar a criar pressão de sono e não inibir a melatonina. Toma cuidado com luz branca. E aqui é o desenho para vocês, ó, de uma maneira bem simples, aquilo que eu falei na primeira aula e tudo aquilo que eu estou falando agora. Então o Sol, ele regula os nossos relógios centrais,
né, modulando a produção de melatonina e de cortisol e regulando a temperatura corporal. E depois disso, os horários que eu treino, os horários que eu como, os horários então que eu treino, os horários que eu como e os horários que eu durmo interferem diretamente nos meus hormônios e nas minhas projeções sinápticas hormonais. Opa, vamos voltar aqui. Então tá vendo isso aqui? Eu vou deixar os estudos aqui para vocês depois, ó. E aí, mostrando de novo esse relógio que eu falei de uma maneira um pouco mais profunda. Então, olha lá, ó. Vamos começar aqui o inverso, tá? Vamos começar aqui no período das 6 da manhã. Então, aumento da pressão arterial, inibe a secreção de melatonina, começa a secreção de testosterona, né? Como a gente tem um pico de testosterona e também tem um pico de adrenalina, aumenta os riscos para possíveis infartos. Esse é o horário, parece ser o horário mais provável. E aí depois, lembra que eu falei das 3 horas? 3 para frente, melhora da concentração, melhora da força muscular e cardiovascular, pressão sanguínea mais alta, depois o corpo vem regulando para baixo de novo. Então, olha lá. De noite, começa a secreção de melatonina, elevação das ondas de calor, né, para quem tem menopausa, aquele ciclo hormonal, o Dr. Dijori vai cair um pouquinho mais a fundo sobre isso. Lá entre 2, 3 da manhã a gente começa a ter um sono mais profundo, e aí quando a gente entra num sono REM, um sono mais tranquilo, começa a ter uma baixa da temperatura corporal, tá? Então isso é um ponto bem importante, lembrar que existem ciclos circadianos. Alan, você já falou do ciclo, que é importante eu dormir cedo e acordar cedo. Qual é o tempo mínimo viável de sono? A gente tem aqui, ó, pela American Academy, um consenso mundial mostrando que o ideal da gente dormir é entre 7 a 9 horas de sono por noite, tá? Quando eu durmo menos do que isso, já começa a afetar sistema imune, função endócrina e o desempenho cognitivo. Por que o desempenho cognitivo? Quando eu durmo mal, eu vou piorar várias vias neurológicas, BNDF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro, eu vou diminuir a minha concentração e o meu raciocínio, eu vou alterar vários hormônios que eu vou mostrar aqui mais pra frente para vocês. E a privação do sono, aqui em 2017, um estudo de alto impacto de uma revista, né, Nature, que a revista Nature é uma das revistas de mais impacto que a gente tem, mostrando bem simples. Quando eu durmo mal, eu tenho queda do... Durmo mal ou durmo pouco, tá? Tenho queda do aprendizado, queda da memória, queda da atenção e queda do foco. Mas eu vou falar uma curiosidade que possivelmente muitos de vocês aqui não saibam, tá? Dentro do seu cérebro você tem um sistema chamado de sistema mesolímbico. Esse sistema mesolímbico controla grande parte dos nossos estímulos e vontades na parte alimentar. Então, quando eu durmo pouco ou eu durmo mal, eu tenho um aumento da atividade do sistema mesolímbico e com isso eu aumento o consumo hedônico. O que é o consumo hedônico? Aquelas vontades, é a vontade de querer comer. E quando eu durmo mal, eu tenho mais vontade por comer alimentos de alta palatabilidade. O que isso quer dizer? Alimentos calóricos. Alimentos principalmente com mais açúcar e gordura. Principalmente com açúcar para mim tentar ter energia, para mim tentar ter mais disposição pela falta do sono. E também é muito comum essas pessoas aumentarem muito o volume de café e com isso piorando muito a qualidade do sono, tá? E aí, aquilo que eu falei de novo, vou voltar lá para quem não viu a primeira aula minha, então assista a primeira aula falando sobre evolução, sobre a era evolutiva. A privação do sono, né? A privação do sono devido a excessos eletromagnéticos, excessos de celular. Tá aqui os estudos aqui para vocês embaixo, eu vou ler aqui. Ondas eletromagnéticas, o campo magnético do celular piora a qualidade de sono e piora vários sintomas neurológicos. Ou seja, vai dormir, tira o celular de perto, faz uma higiene do sono, toma um chazinho de camomila, um chá de erva doce, quem precisar também nós vamos falar sobre suplementação, existe suplementação de magnésio inositol, existe a parte de suplementação de GABA, existe vários tipos de suplementações, tem a própria suplementação da melatonina em baixa dose, ou seja, mas antes de pensar em suplementação, pensa em aplicar higiene do sono. Vou deixar um material para vocês também de apoio, um material extra de bônus, falando sobre higiene do sono. São praticamente, se eu não me engano, 15 a 17 passos de aplicabilidade de higiene do sono. E aí, continuando aqui, a excitabilidade que o celular gera, mesmo quando está desligado, olha aqui, desligado, mas está do lado da sua cama, quem dorme com o celular, ó, do lado da cama, tá? Está errado. Então, a excitabilidade que o celular gera, mesmo quando está desligado, reduz em 30% da nossa
propensão a dormir e atenção ao que se está se fazendo. Então tira o celular, nada de celular do lado do travesseiro para dormir, tudo bem? E aqui um pouquinho sobre as redes sociais, que eu também trouxe lá na primeira aula, o estudo está aqui embaixo. TikTok, ativam áreas cerebrais relacionadas a baixo autocontrole e ao vício. Por quê? O TikTok mostrou ser acima até do Instagram. Creio que muitas pessoas aqui fiquem mais no Instagram e no Facebook, mas eu trouxe o TikTok como uma curiosidade, porque o Instagram gera o mesmo estímulo, aumentando a nossa parte de liberação de dopamina. Se eu tenho alta liberação de dopamina, eu fico resistente à dopamina, eu procuro cada vez por mais dopamina, cada vez por mais dopamina. Quanto mais dopamina, né? Quanto mais você ativa o seu sistema dopaminérgico, mais resistente você vai ficando, mais estímulo você vai precisando. E aí você quer cada vez mais estímulo de celular. Fora que tem aqui comprovadamente uma piora de ansiedade devido a fatores de neurotransmissores cerebrais. Acabei de falar um deles, dopamina, noradrenalina, principalmente a via da dopamina. Cuidado de ficar criando alta resistência à dopamina, procurando por dopamina de maneira recorrente. Isso vai levar ao vício, ok? E ainda assim, trazendo um fato de curiosidade aqui, não me aprofundando tanto, falando sobre sono e criatividade. Pessoas que dormem menos ou dormem pouco têm uma piora da criatividade. Então a relação entre sono e criatividade decorre da influência direta do sono na aprendizagem, na formação de novos conceitos, ideias e soluções. Então o sono de movimento rápido dos olhos, quando os olhos fazem movimentos rápidos, né? Isso também tem estudos que mostram, os desenhos para vocês, esse estudo aqui que eu vou deixar, ele mostra que os movimentos rápidos dos olhos indicam que a gente está num sono REM. E pessoas que têm maior tempo de sono REM ou conseguem ter mais atividade do sono REM, têm uma melhora de criatividade, são pessoas que têm maior resolução criativa de problemas, tá? Mais uma curiosidade. Trazendo um outro ponto, a má qualidade do sono de curta duração do sono foram significativamente associados ao estresse. Lembra quando eu falei do estresse, do controle do estresse? O excesso de estresse pode estar atrelado a um sono ruim ou a um sono de baixa qualidade. Então, trazendo aqui para vocês, ó. Privação de sono, aumento da ansiedade, aumento do estresse, aumento também do cortisol. Lembra que a privação do sono aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, aumento de irritabilidade, fora devido a alterações hormonais em cortisol, serotonina e dopamina. Então, quando eu durmo pouco ou quando eu durmo mal, eu tenho pioras de vários itens hormonais e de neurotransmissores cerebrais. Então, não é só um. Neurotransmissores e hormônios. Eu vou trazer agora para vocês aqui, vou explicar um pouco mais a fundo. Então vem comigo aqui, ó. Se eu tenho um sono ruim ou um sono de baixa qualidade, baixo tempo, eu tenho piora de um hormônio chamado leptina. Leptina é um hormônio que regula a saciedade. Leptina muito baixo, mais fome, mais sensação de fome. E eu aumento a grelina, que é o hormônio da fome. Então eu faço o inverso. O hormônio da leptina, que deveria estar alto para me dar mais saciedade, ele abaixa. E a grelina, que é o hormônio que ocasiona a fome, aumenta. Olha que a inversão que eu fiz. Logo eu tenho menos saciedade e mais fome. Continuando, talvez vocês já ouviram falar de insulina. Insulina é um hormônio importante. Porém, a insulina muito alta, ela gera um processo de resistência à insulina. Pessoas que abusam de carboidratos, consomem muito doce também, vai acontecer essa resistência à insulina. Agora, imagine uma pessoa que come de madrugada, dorme de madrugada e fica beliscando carboidratos no período da noite, excesso de carboidratos, extrema alta resistência à insulina. Isso atrapalha muito o processo de emagrecimento, vai piorar muito o processo de emagrecimento, não é pouco não. Resistência à insulina atrapalha muito o processo de emagrecimento. E aí eu gero resistência à insulina, o que gera ganho de peso. Eu pioro hormônios intestinais também, não só a leptina e a grelina, como o hormônio PYY, um hormônio muito relacionado à parte também de perda de peso. E ainda um outro fator curioso, que eu não entrei ali para vocês, acabei deixando passar, que é o fator inflamatório. Se eu durmo mal ou se eu durmo pouco, eu aumento citocinas inflamatórias, como interleucina 2, TNF-alfa, interleucina 6,
piora dos perfis do hormônio do crescimento, como a gente já falou, piora do cortisol, então a pessoa que dorme mal, ela fica mais estressada, mais irritada, tem aumento de cortisol, aumento de catecolamina e aumento também de gordura no fígado e ou aumento da proteína C reativa, que é uma proteína inflamatória. Excesso de proteína C reativa está indicando inflamação no seu organismo, tá? Mais um fator. Lembra que eu falei que o sono não interfere só nos neurotransmissores cerebrais, mas também na parte hormonal? Aqui mostrando o que pra gente? Falta de sono, diminuindo níveis de testosterona, diminuição da sinalização da produção hormonal. Tá aqui, são dados, são fatos. Então tá vendo como não é somente, vou comer bem, mas sim preciso mudar o meu estilo de vida, preciso mudar os meus hábitos. É isso. Lembra que eu falei do estresse? Um outro item a ser controlado? Precisamos controlar o estresse. Estresse em excesso, aumento de cortisol. Cortisol em excesso, não vai haver emagrecimento ou vai atrapalhar muito o processo de emagrecimento. Estresse em excesso, queda da serotonina. Serotonina é o neurotransmissor cerebral que traz prazer, bem-estar e relaxamento. Menos prazer, menos bem-estar, menos relaxamento. Queda de GABA, ácido gama-aminobutírico. O ácido gama-aminobutírico está relacionado também com relaxamento, com sono. Tanto quando você bebe aquele seu vinho ou bebe aquela sua cervejinha, você sente, nossa, relaxei. Você aumentou a atividade do GABA. Então quando a gente bebe, quando a gente toma álcool, né, consome alguma bebida alcoólica, você mexeu no GABA. E o estresse diminui níveis de GABA, deixando você mais irritada também. Tá? Fora que o estresse vai piorar a permeabilidade intestinal. Garanto que muitas mulheres que estão assistindo aqui agora têm problemas intestinais, então cuida do seu estresse. Porque se eu tenho um estresse muito elevado, eu vou piorar a permeabilidade do meu intestino. Lembra daquela conexão cérebro-intestino? Lembra da nossa mãe, das nossas avós falando, você está enfesada, está irritada porque está enfesada. Por quê? Exatamente. Existe uma conexão entre o eixo cérebro-intestino através do nervo vago. Fora o processo inflamatório que eu já falei um pouquinho. Então o estresse pode piorar os processos inflamatórios lá no seu intestino. E aqui estou dando um resuminho para vocês. Estresse, ansiedade, depressão, problemas de atenção pode estar atrelado ao intestino, ok? Então hoje a gente vai parar um pouquinho por aqui. Vou só trazer a última laminazinha aqui para vocês, para não ficar um conteúdo muito denso, muito pesado. E aí a gente vai se aprofundando um pouquinho mais sobre conectando tudo. Ciclo circadiano, com crononutrição, com o intestino. Vou abordar mais depois também sobre a parte dos efeitos da atividade física. Então, eu vou descer aqui por camadas para vocês entenderem que é o quê? É uma mudança de estilo de vida por camadas até a gente chegar também na parte alimentar. Então, primeiro eu quero que vocês aumentem o conceito, ampliem o conhecimento de vocês sobre a mudança do estilo de vida, entendam mais o macro, para depois sim a gente ir lapidando um pouco mais a parte de alimentação propriamente dita. Eu vou ensinar vocês o que é um déficit calórico, a importância do déficit calórico, como calcular o seu gasto energético, como poder montar a sua dieta, mas primeiro a gente tem que entender que para ter tudo isso a gente tem que passar pela mudança do estilo de vida, tá? Então, resumindo aqui um pouco para vocês, né, a conexão eixo cérebro-intestino quando eu tenho problemas intestinais relacionados ao aumento do estresse e à falta do sono. Eu tenho um intestino que inflama, eu tenho um intestino que é conectado com o meu cérebro. Quando o meu cérebro está ruim ou o meu intestino está ruim, eu vou piorar a cognição, humor e as emoções, ok? Então, queria que vocês, né, vissem essa aula uma vez, duas vezes, pode ser um conteúdo um pouquinho mais complexo, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra nossa equipe, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, vamos ajudar vocês durante todo esse processo. Vai ter também, né, as nossas aulas quinzenais, então aproveita para já anotar, já ir tirando a dúvida, e aí a gente vai aprofundar mais ainda depois sobre a parte de treinamento, a importância do treino na regulação do estresse. O Dr. Dijori também vai falar muito sobre essa parte. Vamos ter desafios para vocês fazerem também dentro do nosso curso, que é a mão na massa, não é só aula, a mão na massa também é o ponto mais importante. Se eu não treino, se eu não faço dieta, eu não emagreço, não adianta eu ficar vendo só aula. É isso aí, espero poder ter ajudado muito vocês. Qualquer dúvida, nossa equipe está totalmente à disposição, assim como nós. Um grande abraço para vocês, espero poder ter ajudado muito com esse conteúdo e sempre quando vocês precisarem, só mandar mensagem.